que bom ver vocês aqui comigo novamente. Hoje vamos falar sobre o experimento russo do sono. Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo observava a corrida armamentista entre potências nucleares, histórias começaram a circular nos cantos mais obscuros da internet sobre um experimento que, se fosse real, ultrapassaria qualquer limite ético conhecido. Um suposto teste conduzido por cientistas soviéticos no final da década de 1940. O objetivo seria simples, pelo menos na teoria: descobrir quanto tempo um ser humano poderia permanecer acordado sem sofrer consequências irreversíveis. Mas o que teria acontecido dentro daquela instalação, se é que aconteceu, transformou essa história em uma das mais perturbadoras já compartilhadas online. Segundo o relato que viralizou anos depois, 5 prisioneiros políticos teriam sido mantidos em uma câmara selada. Em troca da promessa de liberdade, eles teriam aceitado participar de um experimento envolvendo um gás estimulante experimental, projetado para impedir o sono. Nos primeiros dias, tudo parecia sob controle. Os participantes conversavam entre si, o comportamento era considerado normal, os pesquisadores, observando através de microfones e janelas de vidro reforçado, acreditavam que o experimento estava funcionando exatamente como planejado. Mas, por volta do 5º dia, algo começou a mudar. As conversas ficaram mais tensas. O tom de voz dos participantes teria se tornado paranoico. Segundo a história, eles passaram a sussurrar para os microfones como se acreditassem que estavam sendo observados, o que de fato estavam. No 9º dia, o primeiro grande evento teria ocorrido. Um dos participantes começou a gritar de forma contínua por horas. De acordo com o relato original, ele teria gritado até romper as próprias cordas vocais. O mais inquietante, segundo a narrativa, é que após esse episódio, o silêncio tomou conta da câmara. Os microfones continuavam funcionando, mas os sons humanos praticamente desapareceram. Os pesquisadores, supostamente alarmados, teriam tentado contato pelo intercomunicador. A resposta que veio de dentro da câmara é uma das partes mais citadas dessa história. Uma voz teria respondido calmamente: "Nós não queremos mais ser libertados." Com o passar dos dias, a situação descrita no relato se torna cada vez mais extrema e gráfica. Os observadores teriam notado comportamentos autodestrutivos, sinais de paranoia severa e uma deterioração física que não correspondia ao tempo relativamente curto do experimento. Eventualmente, segundo a narrativa, a equipe decidiu abrir a câmara, e é nesse ponto que a história entra definitivamente no território do horror. O que os pesquisadores teriam encontrado, de acordo com o texto que circula online, era tão perturbador que partes do relato variam dependendo da versão. Algumas descrevem os participantes em estado extremo de exaustão e delírio. Outras versões adicionam elementos muito mais dramáticos e controversos. Mas aqui é onde a história dá uma volta importante. Apesar da popularidade massiva do chamado experimento russo do sono, não existem registros históricos específicos que sejam confiáveis e que comprovem que esse teste realmente tenha ocorrido dessa forma, assim como descrita. Pesquisadores de histórias de Guerra Fria, arquivos soviéticos conhecidos e documentos científicos públicos não apresentam evidências diretas desse experimento nos moldes da narrativa. A versão mais aceita entre os investigadores é que a história surgiu na internet no início dos anos 2000, provavelmente como uma creepypasta, um tipo de ficção de terror criada para parecer um relato real. Mas é aqui que o assunto fica mais interessante. O fato dessa história específica não ter comprovação não significa que experimentos extremos com privação de sono nunca tenham existido. Durante o século XX, diversos estudos reais investigaram os efeitos da privação prolongada de sono em humanos e animais. Esses estudos documentaram consequências severas: alucinações, paranoia, comprometimento cognitivo profundo e colapso físico progressivo. Ou seja, embora o famoso experimento russo provavelmente não tenha ocorrido exatamente como a história viral descreve, a base científica por trás de partes do relato é real e bem documentada. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão persistente. Ela se apoia em um medo que não é totalmente fictício, um medo do que acontece com a mente humana quando os limites biológicos são forçados além do natural. Décadas depois,
O chamado experimento russo do sono continua circulando, sendo recontado, adaptado e debatido. Para alguns é apenas uma obra de terror bem escrita. Para outros é um lembrete inquietante que nem todos os experimentos do passado foram totalmente transparentes. Hoje, a versão mais responsável é tratar essa história como o que ela provavelmente é, uma narrativa de terror que ganhou vida própria na internet. Mas a pergunta que mantém esse tema vivo não é apenas se esse experimento específico ocorreu. É até onde a ciência, em diferentes momentos da história, já esteve disposta a ir quando operava longe dos olhos do público. Porque quando se olha para o passado da pesquisa humana, fica claro que algumas linhas éticas só foram desenhadas depois que já haviam sido cruzadas. E você, o que acredita? Isso realmente aconteceu ou não? Deixe nos comentários e até a próxima.